Boa noite, amigo caminhoneiro. Está começando mais um programa do Transportador, para quem abastece o país. Hoje temos o prazer de entrevistar Paulo Henrique Tirado, consultor na área de transportes de produtos perigosos. Com 26 anos de experiência na área de legislação de transportes de produtos perigosos, Paulo é membro da Comissão de Estudos CBDC6 da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que trata sobre as regras do transporte de produtos perigosos. Ele tem forte atuação em elaboração e adequação de ficha de informações de segurança de produtos químicos, FISPIC, e ficha de dados de segurança de resíduos, fichas de emergência, rótulos de segurança de produtos químicos, entre outros documentos. Também ministra palestras sobre transporte de produtos perigosos e realiza auditorias em empresas, expedidor, transportador e destinatário, visando adequá-las perante a legislação relacionada ao transporte de produtos perigosos. Obrigado, Paulo, por nos conceder a entrevista no dia de hoje. Boa noite, Cláudio. Obrigado. Paulo, nos conte um pouco sobre essa questão tão peculiar que é o transporte terrestre de cargas perigosas e controladas. Quais são os produtos perigosos e a categoria segue as regras? Bom, Cláudio, hoje nós temos uma legislação que abrange aproximadamente 3.200 produtos químicos, tá? Nós consideramos esses produtos perigosos com base em uma normativa da ONU, Organização das Nações Unidas. Existe uma legislação que já vem aí desde 1988, pelo menos, vigente ainda, tá? E o segmento acaba se adequando por força de mercado. Existe essa necessidade, eles têm essa questão de receber informação e aplicá-la no dia a dia para realizar o transporte de produtos perigosos. São 9 classes de produtos perigosos: explosivos, gases, líquidos inflamáveis, sólidos inflamáveis, peróxidos e oxidantes, tóxicos, corrosivos, radioativos e substâncias perigosas diversas. Essas são as 9 classes de produtos. Ô Paulo, na sua opinião, no quesito conscientização para que as empresas passem a enxergar esse tipo de transporte como altamente delicado e perigoso? Sim. O pessoal, de 10 anos para cá, principalmente, eles têm investido muito em treinamento, tá? Uma conscientização maior com relação à obrigatoriedade e à responsabilidade no transporte de produtos perigosos, que não é uma carga comum, é uma carga que requer treinamentos específicos, cuidados específicos. Então, essa conscientização existe de 10 anos para cá, principalmente. A Lei de Crimes Ambientais de 20 anos, porque ela é de 97, ajudou bastante, mas de 10 anos para cá ela foi um foco maior nessa questão. Hoje o pessoal está bem consciente. Agora, Paulo, existe uma crítica do setor como um todo, tanto de empresas que trabalham nesse segmento de produtos perigosos, como dos transportadores autônomos em geral, sobre o excesso de licenças. Sim. Né? Ok. A primeira pergunta é, de fato há necessidade de cada município ter a sua especificação ou isso serve como uma forma de arrecadação também? Sim, Cláudio, na verdade é uma forma de arrecadação. Porque você tem uma legislação nacional, que seria o IBAMA, por exemplo, ele administra tudo isso. Que regra todas as áreas. Exato. Você tem níveis estaduais, órgãos de meio ambiente. Como a CETESB em São Paulo. E nós temos aí os órgãos municipais. Na verdade, a gente está sobrepondo licença em cima de licença. Aqui no município de São Paulo nós temos a LETPP, específico para quem transporta produto perigoso, que tem que obter para poder transitar em vias públicas da cidade de São Paulo com produtos perigosos. Em horários restritos. Em horários restritos ainda. O pessoal até confunde um pouco, achando que pelo fato dele ter a LTPP, habilitou ele a transitar com produto perigoso em qualquer horário, em qualquer via. O que não é verdade. O que não é verdade, porque nós temos ainda dentro do município de São Paulo a questão de rodízio, nós temos a questão de vias que requerem licenciamento específico para você transitar dentro delas, e a LTPP é só mais uma licença que existe para você ter que obter e poder transitar com produto perigoso aqui dentro. Que além de burocrático, tornando o setor mais lento e mais custoso, ainda torna o setor mais caro. Com certeza. Porque, na verdade, os órgãos, as empresas têm que correr atrás de obter isso com o numerário que eles tiverem. E se não conseguirem obter a licença, não podem transitar. Caso transitem e sejam autuados numa fiscalização,
A multa hoje é de quase R$8.000 para o transportador e R$8.000 para o expedidor de produto perigoso. Então, transportador e expedidor são autuados. E cada um recebe uma multa de aproximadamente R$8.000. Realmente é feroz, né? Com certeza. Não tem como escapar, né? Não tem. Porque a multa é alta e a fiscalização é pesada, né? Porque... Sim, cada vez mais a fiscalização está sendo mais intensificada exatamente para verificar se há essa questão da não obtenção da licença e realmente penalizando aqueles que têm não obtido o licenciamento para transitar aqui em São Paulo. O Paulo, houve atualização nas regras, certo? Sim. O que temos de novidade nas novas normas para o transporte de produtos perigosos? Tá, Cláudio, veja bem, nós tínhamos uma resolução que era a 420, ela era de 2004. A nossa legislação ela se baseia numa ordem internacional que é da ONU, tá? Então, a ONU publica uma relação de produtos perigosos, publica instruções para você transportar produtos perigosos, e nós aqui no Brasil fazemos a tradução, a adequação para a nossa realidade. Essa legislação, ela era de 2004, baseada numa ordem internacional número 11. Desculpa te interromper, no mundo inteiro é assim? No mundo inteiro. A ONU estabelece Sim. as regras e é traduzida Isso. para o país. Todos os países signatários da ONU têm que se adequar à sua realidade. Nossa realidade não é a mesma da Europa, então cada país se adequa à sua questão de transporte. Né? Exatamente. Então, só voltando, então nós tínhamos uma legislação que era baseada na 11ª edição da ONU, e nós já estamos na 19ª, então nós tínhamos um atraso com relação a isso. Tá? Esse atraso foi compensado ano passado com a publicação da Resolução 5232, ela entrou em vigor em dezembro. Que sobrepôs ela revogou e sobrepôs a Resolução 420. Tá. Então, são novas regras, são novos produtos que foram acrescentados à relação de produtos perigosos. Alguns produtos tiveram nomenclatura alterada, tá? Então, tivemos bastante alterações aí que são importantes os expedidores verificarem para que não cometam equívocos e acabem aplicando penalidades para eles e para os transportadores também. Tá. E essas novos produtos que surgiram, dá esse total de 3.000 produtos que você disse. Isso. E as 9 categorias que você disse no Na verdade, as 9 categorias já existiam. Okay. Nós tínhamos um número um pouco menor de produtos perigosos, em torno de 3.100. Elas foram, então, acrescidos, alguns produtos, e chegamos a um total de 3.200 produtos aproximadamente. Um grande número de produtos nós não tínhamos aqui no Brasil, principalmente a parte de baterias, que por conta de celulares precisou abrir uma nova numeração para transportar bateria de celular, que é a grande coqueluche do momento, né? E um item que eu gostaria de chamar a atenção para quem trabalha com combustíveis, que de repente não se atentaram ainda. Esses produtos perigosos, eles recebem um número de ONU, que nós chamamos. Quem transportava combustível, e normalmente a gasolina misturada com etanol, nós tínhamos um número de ONU 1203. 1203. Painel de segurança, aquela placa laranja que vai na lateral, na frente e na traseira do veículo, você verificava que tinha um número 1203. Esse número ele sofreu uma alteração a partir do momento que você transporta produto gasolina recebendo o etanol acima de 10%, que é o comum no nosso combustível aqui no Brasil. Então ele passou a ter outro número de ONU e muita gente ainda não se atentou com relação a isso. Tá? E isso que passou a acarretar multas, inclusive também retornando só ao assunto da licença do município de São Paulo, que precisou ser adequada, porque a licença aqui do município de São Paulo estava baseada na resolução 420. E ela tinha o produto como 1203. E agora existe o número ONU 3495 para transporte de gasolina com mais 10% de etanol. Qual o número? 3495. Então, naquela plaqueta que vai... Laranja que vai no caminhão. Isso. Agora o número tem que ser? 3495. Entendi. É algo que o pessoal ainda não se atentou. Se você verificar nas rodovias, tem muito veículo ainda transportando com ONU 1203, que com certeza é gasolina com mais 10% de etanol, e ele ainda está usando um número de ONU que não é mais adequado. Paulo, 1 minuto. Vamos para um comercial.
notórios sinais do cansaço. A sonolência é uma das principais causas de acidentes fatais nas estradas. Voltamos com o programa do Transportador, para quem abastece o país. E hoje temos o prazer de entrevistar Paulo Henrique Tirado, consultor na área de transportes de produtos perigosos. Essa mudança de numeração atende, obviamente, a algumas necessidades que a ONU entendeu ser passível de entendimento. Né? Agora, isso gera a necessidade de uma nova licença? A licença ela tem que ser alterada, porque há uma alteração da numeração. O que foi conseguido perante o órgão público é que ele estendeu... Nós estamos falando de São Paulo. Isso. Ele estendeu o vencimento até o vencimento da licença você possuir o 203 ainda dentro da licença. É um bom senso, né? Sim, foi um bom senso do órgão público. Porque não tinha sentido. Por exemplo, uma empresa, o que na prática poderia acontecer, é que não ocorre, mas o que na prática poderia acontecer, amigo caminhoneiro, é que você ou a empresa em que você presta serviço, ou a cooperativa que você presta serviço, porque nessa área de transporte de combustível tem algumas cooperativas. Sim, com certeza. Né? Acabou de tirar a licença de um caminhão, no dia seguinte mudou o número ONU, ela seria obrigada a tirar uma nova licença. Isso que mas ainda bem que houve o bom senso prevaleceu nesse caso. Houve o bom senso nessa situação. Quais são os principais cuidados que devem ser tomados desde o manuseio até a expedição e transporte de produtos que compõem a categoria das cargas perigosas? Tá, bom, conforme a regulamentação de transporte de produtos perigosos, nós temos o seguinte: expedidor é responsável pela carga, pelo carregamento do caminhão. Transportador responsável pelo transporte e o destinatário responsável pela descarga do veículo. Pelo recebimento. Pelo recebimento. Então, nós temos aí uma divisão de responsabilidades. Então, os expedidores, eles têm que tomar cuidado em fazer o quê? Verificar se o veículo está adequado para receber a carga de produtos perigosos. Porque existem requisitos específicos e além do atendimento ao Código de Trânsito Brasileiro. Então, o caminhão tem que ter condições de receber essa carga. Segundo, tem que ter as licenças. Tá? O motorista tem que ser credenciado para transportar produtos perigosos. O transportador, por sua vez, ele tem que é o MOP. Que é o MOP. O transportador, por sua vez, ele tem a responsabilidade de manter um veículo em condições, né? Ter o seu credenciamento válido, né, com registro na CNH, de que ele é um transportador de produtos perigosos, tem que fazer a renovação a cada 5 anos, então tem o curso para ele realizar, que é o MOP. E o destinatário tem também a obrigação de realizar o descarregamento desse caminhão em condições. O regulamento, em 2011, ele sofreu uma alteração, que não existia até então, incluindo, inclusive, multa para o destinatário que não descarrega o veículo de acordo com critérios de segurança, coisa que não existia. Então, por exemplo, o veículo que é descarregado em via pública, veículo que é descarregado jogando tambor em cima de pneu, como era muito comum antigamente, mas ainda tem empresas que fazem isso hoje. Então, essas questões agora podem ser punidas. Você pode penalizar o destinatário da carga. Então, é uma questão que tem que ser verificada essa parte de segurança. Veículo adequado, motorista adequado e um recebimento adequado. Entendi. Sobre atualizações e regras, como estamos atualmente? Bom, nós tivemos aí a resolução 5232, que foi atualizada agora em 2017. Nós estamos falando da ABNT. Ó. Isso. Não, por enquanto a NTT. A NTT. Aí nós entramos na ABNT na seguinte questão: normas brasileiras. Quando a gente fala de ficha de emergência, quando a gente fala de painel de segurança, rótulo de risco, kit de emergência, EPI, a gente está falando de normas brasileiras. Então, cada assunto desse que eu citei, existe uma norma que trata sobre isso. Como é uma ficha de emergência, como que é um envelope, quais são os itens que devem constar no veículo para você transportar um determinado produto, qual que é o kit de emergência que vai naquele veículo, que carga é compatível com qual carga, que você pode ou não colocá-lo junto na carroceria do caminhão. Então, isso já são normas, e essas normas também foram atualizadas no ano passado, porque uma vez que a legislação maior recebeu uma atualização, a ABNT, através do CB16, ela teve que fazer a atualização das normas também.
Então, hoje nós temos legislação no máximo de 1 ano que foi tudo atualizado. Há algum país, Paulo, onde a referência seja a excelência no transporte de produtos perigosos? Sim, Brasil. Existe uma excelência Nós temos, nessa atividade? Nessa questão nós temos, em termos de legislação. Nossa legislação é a mais avançada do mundo com relação a transporte de produtos perigosos. Nem na Europa você tem uma legislação tão bem elaborada, tão bem cuidada como nós temos aqui no Brasil. E se a gente parar para analisar mais a fundo, o Brasil tem dimensões continentais, Sim, exatamente. Né? Então você precisa ter, porque o que a gente critica, de uma certa forma, não são a quantidade de regras, né? Uhum. São os excessos de licença. Sim, exatamente. São coisas distintas. Sim, com certeza. Né? Porque a gente entende que, inclusive, a restrição em São Paulo de horário para o caminhão, o veículo de carga perigosa percorrer é pertinente. Sim, com certeza. Então a gente entende que as regras são pertinentes, são muito pertinentes. Nós temos aí, vamos diferenciar da seguinte maneira. Licença, sinceramente, não agrega nada em questão de segurança. Exatamente. Tá? Ela é só mais um imposto que você acaba recolhendo para o Estado, para o município, para o governo federal. Já regras, resoluções, normas, são itens que são elaborados visando a segurança do transporte de produtos perigosos. Estritamente atrelados à questão da segurança. Exatamente. A gente só visualiza segurança. Pode ser até que acabe gerando algum ônus extra para o transportador, infelizmente. Mas nós temos que pensar o seguinte, em termos de segurança, eu acho que qualquer ônus é bem-vindo. Ah, sem dúvida. Tá? Nesse sentido, sim, a gente também... Agora, a licença não. Porque assim, o ônus que acarreta uma eventual regra, né, ele se justifica por um acidente Sim. que não é cometido. Ou, se ocorre algum acidente, as medidas, né, para preveni-lo ou para amenizá-lo foram tomadas. Com certeza. E nesse sentido a regra é muito importante. Sim, o que a licença já não traz de benefício para essa questão. Ô Paulo, vocês da TPP, que é a empresa em que você atua, vocês utilizam algum benchmark para desenvolver o trabalho no Brasil? Na verdade, nós participamos das comissões, né? Nós temos esse retorno do próprio caminhoneiro, da própria indústria química, do comércio de produtos perigosos, do dia a dia que nós temos aqui no Brasil. Essa é a nossa referência, esse é o nosso retorno para elaborar alguma nova normativa. Paulo Henrique, mais um minuto. Vamos para mais um comercial. Eu tenho 5 anos e sou filha única, mas eu vou ganhar irmãozinho quando tiver 10. Esse é meu pai. E ele vai me matar quando fizer 16. É que ele gosta de correr na estrada e ele corre muito. Minha mãe e meu irmão também vão se machucar, mas eles não vão morrer. Minha mãe nunca vai perdoar ele. Quem sou eu? A estatística. Voltamos com o programa do Transportador, para quem abastece o país. E hoje temos o prazer de entrevistar Paulo Henrique Tirado, consultor na área de transporte de produtos perigosos. E de que forma os órgãos responsáveis estão fiscalizando o transporte de cargas perigosas? Isso tem sido eficaz? Tem aumentado bastante o número de fiscalizações. Realmente a eficácia existe. No que diz respeito a aparato de segurança, é a polícia militar florestal ou ambiental? Depende da situação, né? Normalmente quem fiscaliza com mais intensidade, principalmente aqui, vamos chamar de estado de São Paulo, é a Polícia Rodoviária Estadual, né?
Nós também Que é a Polícia Militar. Sim. Nós temos também a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, desculpa, fazendo esse trabalho. E, eventualmente, nós temos blitzes em algumas rodovias envolvendo outros órgãos, como CETESB, para verificar a emissão de fumaça preta, Polícia Federal, Polícia Civil ou Exército, verificando a questão de produtos controlados, o IBAMA, verificando se a empresa tem autorização para transporte de produtos perigosos, ou o CTF, Cadastro Técnico Federal. Então, tem acontecido blitzes em vários pontos aí do estado de São Paulo, principalmente, que é um diferencial com relação ao restante do Brasil, e mostrando realmente que é a eficiência na realização dessa blitz. Ora, os veículos que transportam cargas perigosas também dependem da CIF, né? Sim, do CIV, Certificado de Inspeção Veicular, que eles necessitam. A CIV, a única questão seria o seguinte: se for carga fracionada, não é necessário. Se for carga a granel, caminhão-tanque de combustível, por exemplo, sim, é obrigatório ter o CIV e o CIPP, inclusive, Certificado de Inspeção para Transporte de Produtos Perigosos. No caso emitido pelo Inmetro, e aí você tem essa obrigatoriedade, mas exclusivamente para transporte a granel. Caminhão-tanque, caminhão-caçamba, onde não haja a embalagem do produto perigoso. Sim, o caminhão ele é a própria embalagem, do produto. Tá. Eu te pergunto isso porque a FETRABENS, ela foi a criadora de um programa chamado Compensar, que funciona no estado de São Paulo, funciona muito bem, hoje contam com 19 viaturas que fazem inspeção veicular nos caminhões. Né? Nós estamos falando de caminhões de autônomos e, obviamente, caminhões em empresas de vários setores, não só de cargas perigosas. Né? Porque o SASMAC, ele exige o laudo de inspeção veicular. Isso. Como que você avalia esse trabalho aqui da federação? Muito importante, aliás, ele só vem a agregar toda aquela questão de segurança e de bem-estar que nós precisamos que sejam vistos quando nós realizamos o transporte de produtos perigosos. Muita gente ainda visualiza o transporte de produto perigoso, eles enxergam o caminhão como uma bomba ambulante. Sim. Né? E não é isso necessariamente. Não necessariamente. Né? Lógico, tem os caminhões que transportam explosivos, aí a gente não tem nem como tirar. Mas esses também não são bombas ambulantes, porque estão a priori estão sob controle de um motorista que foi treinado, que passou por, né, atende uma série de regras. Sim. Né? E com relação então a isso, a gente tira essa imagem de bomba ambulante do transporte de produtos perigosos com programas como o de vocês, apresentando então para a sociedade que há um trabalho sendo bem realizado perante o transporte de produtos perigosos. Inclusive, esse foi o conceito que levou o presidente da federação, Norival de Almeida Silva, a titular o programa como Compensar. Sim. Seria uma compensação. Ele faz até hoje ele faz essa brincadeira. E o Compensar, Paulo, ele é hoje um programa homologado pela CETESB, né? E passou a ser uma certificadora de outras empresas que queiram entrar nesse segmento de inspeção veicular aqui em São Paulo. Quanto mais critérios de segurança e de qualidade no transporte nós agregarmos, será sempre bem-vindo. O transporte de produtos perigosos realmente é uma questão ainda vista pela sociedade como algo que atrapalha, que prejudica, que só vai matar pessoas, e na verdade não é isso. É um trabalho profissional, um trabalho desenvolvido com regras de segurança, um trabalho necessário, porque se você não transportar, por exemplo, combustível, você vai chegar no posto de gasolina, não vai ter combustível para você colocar no seu carro. Não vai ter. Você não vai ter o GLP, botijão de gás para você comprar no setor lá. Não vai ter. Você não vai ter tinta para pintar sua casa lá na loja de tinta. Então, são vários produtos que são considerados perigosos e que a gente utiliza no nosso dia a dia e que, para chegar à nossa casa, depende do caminhão. Então, depende de regras bem realizadas para que seja realizado com segurança, mas o caminhão vai levar essa mercadoria a um ponto e nós, como consumidores, vamos fazer a aquisição dele. Agora, Paulo, nós estamos num país que ainda entende o treinamento com olhos de esguelha, né? Como custo. Aqueles que são obrigados a administrar entendem como custo. E aqueles que são beneficiados acham, num dado momento, que é um tempo perdido, etc, etc. Que nada disso é verdade.
Nem certeza. de um lado é um custo e muito menos é um tempo perdido. É tudo investimento. É tudo investimento e necessário. Exatamente. Né? E necessário para que problemas maiores não ocorram. Ok. E esses sim venham a ser o vilão da história. Exatamente. Né? Como os nossos, na sua opinião, como os nossos amigos caminhoneiros podem contribuir para que a coisa caminhe de forma correta? Tá, lembrando que quem transporta produto perigoso já obrigatoriamente tem que realizar um treinamento chamado MOP, 50 horas, validade de 5 anos, com renovação obrigatória, aí com carga horária menor de 16 horas, tá? Só que ele não é o único curso que um transportador de produtos perigosos tem que fazer. Apesar dele englobar meio ambiente, direção defensiva, legislação, você tem que realizar cursos complementares, você tem que ter mais conhecimentos. O curso que hoje ele é renovado a cada 5 anos, há 20 anos atrás, ele não tinha renovação. Então a pessoa fez o curso lá em 85 e até estava em 2000 não tinha feito uma renovação e a legislação já tinha mudado. Então hoje a legislação muda constantemente. Como eu disse, nós fizemos várias atualizações agora em 2017. Então quem realizou o curso MOP em 2016, ele só vai verificar essas alterações em 2020. Então há necessidade de você ter cursos regulares intercalados com o curso MOP de atualização, tanto para critérios de segurança, como saúde, meio ambiente, qualidade e legislação. Entendi. E quais são os principais desafios relacionados ao transporte de cargas perigosas e controladas no Brasil, ainda que nós sejamos excelência, como você disse nessa área? A questão, acho que o grande empecilho hoje são as licenças, número exagerado para quem transporta produto perigoso, muito oneroso, e a questão das restrições de trânsito nas cidades brasileiras. Esses são os 2 pontos que talvez atrapalhem ou prejudiquem ou onerem hoje o transporte de produtos perigosos. Onerem. Mas aqui é só uma avaliação minha, muito pessoal. Eu acho que a questão das restrições quanto a produtos perigosos, ainda que onere, lamentavelmente a gente sabe que onere, porque do ponto de vista trabalhista tem que se cumprir outras horas, enfim. Sim. Por exemplo, né? Mas é justificável, porque ao menos você, num eventual acidente, você minimiza. Sim. Né? A minha observação, Cláudio, foi com relação ao seguinte, se essas restrições partirem de um estudo dentro da cidade, ótimo. O problema que a gente tem verificado é o famoso Ctrl+C, Ctrl+V. Tem em São Paulo, então eu vou dar um Ctrl+C naquela legislação do município de São Paulo e vou jogar para Osasco, Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, todas as cidades. Desnecessário. Né? Desnecessário, sem estudo nenhum. Porque tem vias, inclusive, que tem movimentos muito pequenos para você ter uma restrição de veículos de cargas perigosas. E você até leva o profissional que está à frente do volante ali, ou melhor, atrás do volante, a correr riscos de vida, né? Com certeza. Porque a via já, em horários normais, já é pouco utilizada. No horário que ele pode trafegar, então, é praticamente deserta. Eu defendo a seguinte questão. Se realmente a restrição teve estudos com relação a onde você pode e onde você não pode, e contou com a participação dos interessados, que são os transportadores, os sindicatos, as cooperativas, ótimo. O problema é que normalmente as legislações não contam com essa colaboração. São de gabinete. São de gabinete. Então é de cima para baixo e faça-se cumprir sem uma análise prévia das questões. O que é lamentável isso. Exatamente. É lamentável. Bom, Paulo Henrique Tirado, ele é consultor na área de transportes de produtos perigosos da ATPP. Agradecemos a sua presença aqui no programa. Eu que agradeço a participação. E deixamos o espaço aberto para que você faça suas considerações finais. Tá, o que eu gostaria só de finalizar é que realmente o pessoal que transporta produtos perigosos busquem cada vez mais uma profissionalização. Tá? Quanto mais treinamentos sejam realizados, melhor para o autônomo. Ele precisa realmente de uma especialização, ele tem que investir, vamos assim dizer, na carreira dele, tá? Ele precisa dessa atualização. Se você não se atualiza, você corre o risco de ser multado, às vezes, por uma questão que era simples, mas a falta da instrução, daquele conhecimento de atualização provocou aquela autuação.
Então, quanto mais buscar informação, quanto mais se atualizar, quanto mais realizar treinamentos, melhor para o autônomo. Tá certo. E é com você agora, autônomo. A dica foi dada, é importante que você leve em consideração essas observações do especialista Paulo Henrique Tirado, porque com a capacitação, o único que tem a ganhar é você. Contamos com a sua audiência na próxima terça-feira. Agradecemos a tua presença. Muito obrigado. O Recantangaturama é a colônia de férias do Sindicam SP, Sindicato dos Caminhoneiros, localizada em Santa Isabel, São Paulo. Com 27 alqueires de Muito Verde, o amigo caminhoneiro encontrará mais de 30 opções de lazer e divertimento. Um espaço ideal para um agradável fim de semana com a família. No Recantangaturama, você encontrará confortáveis acomodações e amplo restaurante. Entre as opções de lazer, destaque para as piscinas adulto e infantil, lago para pesca esportiva e passeio em pedalinho, campo de futebol gramado, pista para caminhada e um seguro playground para crianças de até 10 anos. No local, há ainda viveiros de pássaros, toca de coelhos e uma ampla área verde de mata nativa. O centro de convenções e o salão de shows acomodam confortavelmente cerca de 250 pessoas, ideal para convenções de empresas, eventos sociais e religiosos e festa de confraternização. Mais informações www.angaturama.com.br ou ligue 11 4656 2807.